A reforma trabalhista ela só trouxe precarização, terceirização, né, e retirada de direito para os trabalhadores e especialmente retirada, né, do principal poder, né, de negociação das entidades sindicais. E em 2017, com a edição da Lei 13.467, houve uma grande mentira nacional. Uma mentira nacional, né, transformada em lei, que de uma canetada só derrubou 103 das leis da CLT, né, uma mentira de que essas leis iriam, né, essa lei iria gerar emprego, fortalecer as negociações coletivas, fortalecer os sindicatos e libertar os sindicatos das amarras do getulismo. O objetivo nunca foi o trabalhador, nunca foi melhorar a qualidade de vida do trabalhador, tampouco gerar emprego. O benefício foi certeiro para diminuir o custo, para que os empresários pudessem aumentar a renda deles e cada vez mais exprimir e prejudicar o trabalhador. Ela é inconstitucional porque ela não respeitou a lei complementar. Porque ela deveria ter vindo por lei complementar, porque tirou assistência, um direito do trabalhador, um dever do sindicato também de assistir os seus trabalhadores, sua categoria, e possibilitando, até porque é nesse ato que o sindicato vê se o trabalhador tem garantia de emprego, se a trabalhadora está grávida, se há alguma garantia de emprego, algum fato, algum direito que obste até a rescisão do contrato. Isso. Entendeu? Porque se a trabalhadora está grávida, o contrato não pode ser rescindido. Se o trabalhador é um portador de deficiência, a empresa não contratou um outro portador de deficiência, ou se a empresa não está cumprindo a cota, ela não pode demitir esse trabalhador. Sim. Então isso prejudicou muito a classe trabalhadora. Acho importante a classe trabalhadora saber que é importante ter um sindicato forte, participativo, e para isso o trabalhador tem que estar junto ao seu sindicato, não só contribuindo financeiramente, porque nenhuma instituição funciona sem recursos, né, mas também participando da vida sindical, indo às assembleias, né. Acho que isso é importantíssimo. E principalmente agora que estamos nas eleições, eleger representante da classe trabalhadora, porque é no Congresso Nacional que as coisas se decidem. A reforma trabalhista ela teve um dos principais objetivos exatamente o enfraquecimento do movimento sindical. Então, ela foi organizada de forma a legalizar um conjunto de irregularidades que já haviam no meio das relações de trabalho. E não tem como não falar de reforma trabalhista para fazer um recorte nesse trabalho que é precarizado, que é o trabalho intermitente. É desleal quando um trabalhador e uma trabalhadora passam o dia inteiro para receber um mísero valor, e esse valor ele tem que pagar ainda o seu transporte, a sua alimentação. E isso gera um vínculo. Ele é considerado como um trabalhador de carteira assinada. Então não houve o que foi prometido pelo governo Temer, né? Pelo contrário, entendeu? O Brasil, de 2017 para cá, teve uma alta taxa de desemprego, uma informalidade gigantesca, né? Cresceu em muito, né, o número de pessoas desalentadas, pessoas que não procuravam mais emprego. A reforma trabalhista trouxe inúmeros prejuízos, né? Tanto do ponto de vista da organização das entidades sindicais, do financiamento das entidades sindicais com o fim da contribuição sindical, com a possibilidade do negociado sobre o legislado, a possibilidade do trabalhador negociar diretamente com o patrão. Isso foi um dos maiores prejuízos que a reforma trouxe. Foi um grande conjunto de retrocessos, né, que a gente for pontuar, vamos ficar aqui horas falando, né, porque foram mais de 150 artigos da CLT que foram alterados para pior, né, e nada para melhorar os direitos, de proteger o trabalhador, né, proteger os empregos. Isso não foi o que aconteceu, foi completamente aí ao contrário. Então esse enfraquecimento dos sindicatos era um dos grandes objetivos da reforma trabalhista, enfraquecer os sindicatos, porque os sindicatos sempre foram no Brasil um instrumento de muita resistência, né? As leis, a defesa da democracia, a defesa de direitos, sempre teve os sindicatos à frente. A gente teve um declínio da geração de emprego, então a gente vive um momento
pós-reforma, pós-pandemia, que o principal sacrificado em toda essa onda foi o trabalhador, e o emprego não gerou nada. Quando a gente fala em desemprego, foi o que gerou essa reforma trabalhista, fomos nós mulheres que fomos prejudicadas. Porque na hora de contratar, o empreendedor, o empresário, né, sempre busca o sexo masculino, porque eles acham que o sexo feminino sempre vai dar trabalho, sempre tem que levar o seu filho na escola, no médico, engravida, né? Então ele sempre vê isso de uma forma pejorativa. A gente tem hoje mais de 10 milhões de desempregados, né? Temos trabalhadores que foram pejotizados, né? Que foram terceirizados, e a tal expectativa, né, de criação de mais de 5 milhões de empregos, né, que eles estimavam, não foi concretizada. Então, não é um governo em prol da classe trabalhadora, efetivamente. Não é. Então, como eu estava dizendo, o Ministério do Trabalho e Emprego, quer dizer, que hoje é o Ministério da Economia com o setor do trabalho, mas é o órgão que fiscaliza o cumprimento da legislação do trabalho, né? Infelizmente, nós temos percebido que até nossas requisições de pedido de fiscalização estão sendo negligenciadas, resistência em cumprir, temos que tomar medidas, às vezes, mais firmes para que nossas requisições sejam cumpridas. Através da rescisão contratual, da homologação na sede do sindicato, muitas vezes os trabalhadores tinham um primeiro contato com o sindicato naquele momento. O fim da homologação das rescisões de contratos de trabalho no sindicato foram mais um item da reforma trabalhista de 2017 que promoveu um afastamento entre o trabalhador e o sindicato. Porque esse é um momento chave em que a pessoa pode ser aviltada nos seus direitos, pode não receber os valores a que tinha direito, pode descobrir valores a que ela teria direito e ela nem sabia, e era um momento de contato desse trabalhador com o seu sindicato na homologação. E isso deixou de ser obrigatório. Então, a reforma trabalhista, mais uma vez, promoveu esse atraso em relação à garantia de direitos dos trabalhadores, especialmente num momento de vulnerabilidade, em que a pessoa pode ficar sem receber o seu salário, não necessariamente a pessoa tem um novo emprego, especialmente quando a gente está no cenário de ascensão do desemprego, né? Então, nesse sentido, a reforma também foi muito negativa. E obrigada a assinar. Eu disse assim para ela, eu queria fazer a minha rescisão no sindicato. Ela disse assim, não existe mais sindicato para vocês, acabou. Nilza foi vítima de uma brecha na reforma trabalhista, que está permitindo com que empresas apliquem golpes em funcionários, agindo de má fé, fazendo com que as pessoas assinem a rescisão de contrato sem receber a verba rescisória. Isso acontece porque a nova lei não exige mais que as rescisões de contrato sejam homologadas no sindicato da categoria, que orientava e fiscalizava o processo de demissão. Tivemos várias denúncias aqui em que trabalhadores assinaram o termo de rescisão, porque a empresa assim exigiu, e disse que só ia efetivamente pagar o valor que estava inscrito quando o trabalhador devolvesse os 40% do FGTS. E a gente sabe, para sacar o FGTS, é preciso ter o TRCT assinado e a baixa na carteira. Quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente tem que lembrar de onde, quem implementou essa reforma trabalhista, né? Foi no governo Temer, e essa reforma trabalhista precarizou os trabalhos, e quem foram as mais prejudicadas fomos nós, mulheres. Né? Atingiu todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, vinha com uma promessa de mais emprego, só que esse mais emprego se tornou em menos direitos e o trabalhador ficou sem estabilidade. O governo Temer e o governo Bolsonaro tiveram uma única preocupação com a edição de medidas provisórias a tratar o emprego, a tratar os direitos, retirar direitos. Né? O Ronaldo Fleury, ex-procurador-geral do Trabalho, ele diz o seguinte: a reforma trabalhista buscou todas as formas de fraudes que existiam e legalizou. Se fosse no direito penal, a partir de agora roubar seria permitido. Acho que o mais importante, né, de a gente ter um processo eleitoral
né, que os trabalhadores possam exercer seu direito de votar, né, e votar em um governo, uma proposta que possa revogar a reforma, né, e possa retomar os trabalhadores para a ordem do dia, né, do debate político, ela é fundamental. Quando esse governo acabou com o Ministério do Trabalho e Emprego, ele disse a que veio. Entendeu? Então, não é um governo em prol da classe trabalhadora, efetivamente. E não tem condições de que essa reforma trabalhista não seja revogada na sua integralidade, porque a reforma trabalhista ela não trouxe nenhum benefício aos trabalhadores, e principalmente ao país, né? Porque não gerou emprego, né? Desestruturou a justiça do trabalho, desestruturou as relações de trabalho, precarizou, flexibilizou. Então, não tem condições da gente não pautar isso na campanha eleitoral. A pauta principal do movimento sindical, entre tantas outras pautas que foram apresentadas na última conclate, é a revogação da reforma trabalhista. E aí sim, nós teremos direitos, teremos estabilidade. Talvez a questão mais importante para os trabalhadores hoje é ter um governo comprometido com a melhoria da qualidade de vida deles, com uma jornada de trabalho que seja justa, com salário digno, com aumentos, com ganhos reais. Então é importante um governo que se preocupa realmente com o trabalhador, que seja um governo que revogue a reforma trabalhista e também outras reformas que prejudicaram tanto o trabalhador como o cidadão em geral, como a reforma da Previdência e outras questões também que não beneficiam de forma alguma o trabalhador. Para a gente poder ter a perspectiva da gente retomar os nossos direitos, retomar isso que foi perdido, rediscutir o processo de organização sindical no Brasil, né, rediscutir os direitos trabalhistas para poder melhorar, né, e proteger mais os trabalhadores, né, ao contrário do que essa reforma trouxe de tanta desproteção, de tanta regulamentação de fraudes e de irregularidade que os empregadores cometiam contra os trabalhadores. Então, um governo comprometido com a pauta dos trabalhadores, não só com a questão do aumento de salário com ganho real, né, mas com a proteção do trabalho, com a geração do emprego e renda, para a gente é fundamental e os trabalhadores precisam se atentar a isso nesse momento que a gente está vivendo de eleições.